Você gostou do sorteio do seu time na Copa do Brasil? Nessa segunda-feira a CBF reuniu dirigentes dos clubes e fez o sorteio da quinta fase que marca a entrada das equipes da Série A na competição. Dá para contar que Palmeiras e Corinthians foram os maiores sortudos. Palmeiras enfrenta o Jacuipense, time da Bahia, que até fez bom campeonato estadual, mas está bem distante da realidade financeira alviverde. Já o Corinthians encara o Barra, de Santa Catarina. Barra que foi campeão da Série D no ano passado, Barra que foi campeão catarinense esse ano, mas é um time de terceira divisão nacional. O Grêmio pega o Confiança, campeão em Sergipe, o Vasco pega o Paysandu, campeão lá em Belém, no Pará. Queria contar sobre os confrontos de times da Série A contra times da Série B. Atlético Mineiro e Ceará, Cruzeiro e Goiás, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. A gente ainda vai ter Fluminense e Operário, Inter e Atlético, São Paulo e Juventude. Há também jogos de times da Série A, como Flamengo e Vitória, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull, Bragantino e Mirassol, Santos e Curitiba. Tem também um confronto de times da Série B, com Fortaleza e CRB. Quais foram os times que deram sorte? E aqueles que deram azar? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Marcelo Paz está obcecado por duas coisas: renovar o contrato de Memphis Depay antes da Copa e contratar Arthur Cabral. Tá? Eu vou te contar o que a diretoria, que o Osmar Stabile e a cúpula do Parque São Jorge acham sobre isso. Sobre Arthur Cabral, o Osmar não vai contratar o Arthur Cabral. Tá? O Osmar entende, né? As pessoas em volta do Osmar entendem que o Marcelo Paz está forçando a barra, falando demais dele em entrevistas, né? Enfim, e simplesmente o Osmar está fazendo que não está ouvindo nada disso, porque não vai trazer, já falou para ele que não vai. Eu já ouvi até um termo, né, de pessoas próximas ao Osmar, né, que falaram o seguinte: vai passar vergonha de novo, né, porque está forçando a barra, né, junto com o empresário dele, o Pintobeira, que também tem o interesse do Arthur Cabral vestir a camisa do Corinthians. Jogador caro, quer jogar no Corinthians, né? O Pintobeira quer colocar ele, e o Marcelo Paz também, né? Tanto que só elogiou o jogador nas entrevistas aí. Porém, o Osmar não quer. Em relação ao Memphis, tá? Quero falar sobre Memphis Depay e a gente engatar aqui uma polêmica envolvendo Memphis, tanto de renovação como o que aconteceu ontem, né? Celular, e ele querer tratar a lesão dele na Holanda. Então, após a vinheta, é só Memphis, o bicho tá pegando. Primeiro começa com Marcelo Paz, tá aí, ó, né, para você, torcedor, né, corintiano, cafezeiro e cafezeira, né, que me acompanha, tá? Primeira questão envolvendo aí, ó, no GE. Nosso desejo é que ele permaneça, já que demonstrou claramente o desejo de permanecer. Nossa ideia é resolver isso antes da Copa do Mundo, para que ele vá para a Copa com isso resolvido. É uma engenharia financeira. Todos sabem que o Corinthians está passando por uma reestruturação financeira. Estamos sendo extremamente rigorosos nesse aspecto, tá? Então vamos lá. Primeiro, o Marcelo Paz quer a renovação do Memphis antes da Copa, como ele diz aqui, né? Como disse aqui, tem matéria do GE, tá? Segundo, o Osmar não quer. O Osmar está extremamente incomodado com a situação do Memphis Depay no Corinthians. O Osmar entende que o jogador já está passando dos limites, não vai falar isso em público, para não gerar uma crise no elenco e com o principal jogador do time. O Osmar não gostou do fato do celular, tá? De ontem, dele, né, estar com o celular no banco ali, já querendo falar, né, com as pessoas na Holanda, tá? O Osmar não gostou do fato dele querer já sair falando que vai tratar na Holanda, né, desmerecendo, parece, o clube, né, o Corinthians, né, mostrando ali que o clube talvez não tenha competência para isso, e já saiu desesperado ligando lá, né, para alguém salvar ele, essa imagem que ficou, tá? E o Osmar não quer renovar com o jogador. Já o Marcelo Paz está tentando convencer o Osmar a renovar nos mesmos moldes do contrato dele hoje, tá? Até o fim do ano. Ou se o Memphis baixar a sua pedida, né, por mais 1 ou 2 anos, mas até o final desse ano, nos mesmos moldes que o contrato já existe, ele queria renovar antes do Memphis ir para a Copa. O Osmar não gostou, e não gostou também, né, das entrevistas, né, enfim, que estão sendo faladas sobre o assunto, como do próprio Marcelo Paz. O Osmar não concorda com o Marcelo Paz aqui, ó, ele falando sobre o Memphis no celular. Como ele mesmo se justificou,
estava no celular por uma questão de querer estar com os companheiros em campo, mas já queria falar com o pessoal da Federação Holandesa, os médicos, até em horário mais tarde. Não tem que polemizar sobre isso, né? No pouco tempo que esteve em campo, gerou o gol. É um grande atleta e temos que focar no que é mais importante, tá? Então, o Osmar Stabile não concorda com isso também, acha que o Memphis foi deselegante, desrespeitou o clube, e o Osmar está extremamente insatisfeito com o Memphis Depay. Então, hoje, o Memphis causa essa divisão na cúpula corintiana. O Paz obcecado em renovar o contrato do Memphis e defendendo o jogador a qualquer custo, e o Osmar insatisfeito com o que o Memphis fez ontem e que não quer renovar com o jogador antes da Copa. O Osmar não vê essa necessidade, tá? Então a gente vai ter que aguardar agora para ver quem vai vencer essa queda de braço, né? Marcelo Paz ou Osmar Stabile em relação ao futuro de Memphis no Corinthians. De que lado você está? Você acha que o Memphis tem que renovar mesmo já com ele? Igual o Marcelo Paz está dizendo, antes da Copa, tem que renovar? Ou você acha que não? O Stabile já ficou meio de saco cheio com tudo que aconteceu e agora já não quer renovar de vez. Eu quero a sua opinião, porque o que importa é você. Tá, deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos falar aí de Dorival Júnior. Ele segue bancado no cargo de treinador do Corinthians? Não. Dorival Júnior segue empregado, né? Não vou opinar aqui sobre, enfim, se ele deve permanecer ou não, já tenho falado sobre isso nos meus vídeos, mas há uma insatisfação, né, do Osmar Stabile e do Marcelo Paz com o trabalho do Dorival Júnior. Na questão do Marcelo Paz, duas coisas que pegam. Marcelo Paz não gosta da maneira do Corinthians jogar, já tem falado isso internamente para algumas pessoas, né? E o Marcelo Paz também já entrou em rota de colisão, porque na questão envolvendo o André, né? O Dorival e o Marcelo Paz não falaram a mesma língua naquele caso, e ali eles entraram em rota de colisão, tá? Enfim, entre os dois, a relação, tudo bem, mas por trás, né, enfim, a gente sabe que não é dessa forma. O Marcelo Paz não é a favor da permanência do Dorival Júnior, apesar de dizer isso publicamente, eu tenho que falar para vocês o que eu apurei. Já o Osmar, né, pega a questão do Corinthians não estar vencendo, claro, 7 jogos, mas muito mais as entrevistas que o Dorival deu, né, o Osmar acha que o Dorival se meteu onde não devia, né, critica demais o clube e a diretoria, tá? Critica mais a diretoria. Enfim, eles estão de olho, né? O Dorival vai ter aí a data FIFA para trabalhar, mas vai pendurado, como foi pendurado para o jogo contra o Flamengo, enfim, o Chapecoense, né? Ele vai pendurado, né, para esse jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense, desculpa, no Maracanã. Então a situação dele continua conturbada no clube. Vamos aguardar, né, o futuro disso. Deixa o like, comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.